Olá, seja muito bem-vindo em mais uma edição do Arena Office, direto aqui da Expo Revestir, com o patrocínio da Cavalete. Estou aqui com o Lucas e com o Thiago. Vamos ver se eu acerto. Argapu. Aí, agora acertei. É a mistura da argamassa com a piscina. Mas assim, é uma mistura mágica, digamos assim. É uma mistura mágica. Hoje a piscina ela deveria ser para o brasileiro ali exatamente o momento de você poder curtir com a sua família, não ter dor de cabeça, esse é um momento de relaxamento e lazer, né? Mas para o brasileiro hoje, infelizmente, a piscina ainda é uma dor de cabeça. E eu e o Thiago, a gente está aqui para resolver grande parte desse problema, que é oriundo de revestimento com o Argapu. É uma argamassa à base cimentícia que a gente possibilita fazer projetos em um único dia e revestir a piscina em um único dia com tranquilidade. Aqui a gente fala muito de piscina, então a gente sempre vai pensar no clube, hotéis, nos hotéis, a gente faz muita reforma em clubes, hotéis e academias, porque, como o próprio Lucas falou, quando você vai fazer uma piscina de alvenaria tradicional, de partilha, requer vários níveis da piscina. Então você tem que fazer um nivelamento, você tem que fazer uma impermeabilização, respeitar esse espaço. O Argapu ele veio para inovar, que ele é literalmente uma argamassa que aplicado na piscina ela vira uma pedra natural e impermeável. Então ele já pula a etapa da impermeabilização. Então faz com piscinas de 100 metros que se dura 3 semanas às vezes para partilhar, sejam feitas em um dia. Nossa, é porque eu digo assim, que a gente fala piscina, a gente às vezes nem lembra nesse aspecto corporativo. Pensa muito mais na casa, né, por exemplo. E aí não imagina o transtorno que é para um hotel, por exemplo, para uma academia, ter que parar as aulas ou ter que parar de oferecer uma coisa prazerosa para o hóspede para ter que resolver um pepino de infiltração, né? Então, assim, é uma solução muito bem-vinda porque tempo é dinheiro, né? Gumar, isso que você falou, tempo é dinheiro. E aí vem da onde surgiu a Argapu. Nosso berço é em Porto Seguro, lá na Bahia. Incrível. Imagina você... Precisa de piscina lá, gente. Mas se você não entregar a piscina para o hóspede... e não é pouco. É melhor você não entregar o quarto do que não entregar a piscina para o hóspede. E foi lá que surgiu essa ideia, né? Dessa necessidade do... Pô, tô com vazamento na minha piscina, tenho um revestimento convencional, hoje eu tenho um problema. Se eu paro o meu negócio e eu não tenho o meu principal chamariz, que é a piscina, eu tô falando que eu perco dinheiro. Então a Argapu, há muito tempo atrás, ela foi lá fora nos Estados Unidos, trouxe o plaster, que é o revestimento mais utilizado no mundo, adaptou a formulação para o solo brasileiro. Então hoje eu consigo, de norte a sul do país, atender com o mesmo produto sem que ele sofra variações, manchas e tudo mais. Clima e ainda adaptar a textura para o brasileiro. Então hoje criança, idoso, o próprio biquíni, a sunga, ela não se desfia, não machuca encontrar o nosso produto. Então lá quando a gente começa, né, na Bahia a ver a necessidade, a gente fala, temos que trazer a inovação, e eu acho que tá com vocês aqui hoje, tá na Expo Revestir e ver que o mercado está precisando e trazendo inovação, eu acho que é o melhor encontro que a gente poderia ter. E a Argapu, no corporativo, é exatamente. A dor de cabeça da piscina não precisa mais existir. A gente está aqui para resolver esses problemas sem ser de forma paliativa. Ter uma piscina não precisa ser mais uma dor de cabeça hoje em dia. Você tem ideia do mercado de, vamos chamar assim, de piscina nos Estados Unidos e no Brasil? Segundo a ANAP, que é a nossa Associação Nacional de Piscineiros, hoje o Brasil é o segundo maior mercado de piscina do mundo. A gente só pede para os Estados Unidos, que contabilizam as piscinas infláveis. A gente tem uma média ali de 3,2 milhões de piscinas construídas. 66% desse mercado é de alvenaria. Então é um mercado muito grande, um mercado que também, consequentemente, requer muita reforma e tudo mais. É um mercado muito grande que deve sofrer com problemas estruturais ou problemas de pastilha soltando, problemas de rejunte e tudo mais. E lá nos Estados Unidos existe todos esses outros revestimentos que a gente trabalha aqui. Só que o americano ele liga para praticidade, diferente do brasileiro que gosta de uma dor de cabeça. Então, assim, lá por variações de clima, até neve, calor, quando essas piscinas ficavam sem utilização e eles costumavam fechar, quando abria o vinil tinha rasgado, a pastilha soltava, a fibra dava bolha e soltava a coloração da fibra. Então, eles investiram milhões de dólares para ter um produto para não ter dor de cabeça. Justamente para com essa variação de clima não ter esses problemas, facilita na questão da aplicação, qualquer design, modelo. Lá existe muito uma coisa que não tem aqui no Brasil, que é aquela piscina que ela parece uma pista de skate. Sim. Isso ajuda até na estrutura para aguentar o peso da água. Então ela já é abauluada. Esse produto ele acompanha essa curva. Aqui a gente sabe que pastilha não faz curva, né?
E acho que a maior prova de resistência das piscinas, no caso dos Estados Unidos, são aquelas festas de universitários que a gente vê nos filmes, né? Tô tendo que ir lá ver de perto. Vou precisar ir ver isso lá de perto. Tá convidado. Lá, pra você ter noção, tem alguns lugares, acho que até na Califórnia, né, Lucas, que eles utilizam a piscina como pista de skate durante a semana. E final de semana eles colocam água. Pô, então você imagina o pessoal fazendo aquelas manobras e você aguentar todo esse peso caindo ali em cima do revestimento e eles continuar intactos. Aí que eu queria chegar. Tá, você vai aguentar o skate, depois você vai aguentar o cara que vai fazer um mergulho bomba. Manutenção e limpeza, como é que funciona? Muito no padrão dos países desenvolvidos. Manutenção não precisa hoje ser uma coisa trabalhosa. Eu estou falando que reparos simples como microfissuras por um abalo sísmico ou por conta de movimentação estrutural, eu reparo debaixo da água. Então hoje a gente já tem tecnologia para arrumar isso debaixo da água, assim como necessário. Pô, tive um vazamento na minha área externa, mas está mais perto eu arrumar por dentro da piscina? Hoje é uma possibilidade. É mais fácil você quebrar por dentro da piscina, arrumar por ali e revestir de novo, do que você ter que cuidar de todas as etapas se fosse um revestimento convencional. Acho até que essa pergunta também vai para aquele lado dos produtos químicos e do tratamento da piscina, né? Então, o tratamento hoje, a gente possibilita qualquer tipo de tratamento. Então, tem hoje a sauna, aí, uns tratamentos novos que também pode ser utilizado no Argapu. Basta você fazer uma cura, que é quando você acaba de aplicar o Argapu, que depois disso você pode seguir com qualquer tipo de tratamento. Tá. E é uma coisa que eu estava pulando, que é a questão de personalização também, né? Exato. Imagino. Não só no caso do formato, mas em termos de cores, de fazer umas ondinhas. Exato. Nos Estados Unidos hoje já tem mais de 12 variações de que eles chamam de plaster. A gente trouxe uma para o Brasil em 2019 chamada Diamond Bright, onde ela era branca e a coloração ela era vinda de pedras de quartzo. E essa pedra de quartzo, além dela ser retirada da natureza de maneira limpa, né, sem a utilização de água, que a gente preza muito por isso, a gente começa a inovar. Então a gente começa a trazer pigmentos para dentro da nossa massa em 2026 e vai fazer o lançamento ainda esse ano de algumas colorações que vão ser tendências. Estou falando de areia, praia, estou falando de trazer o ônix, a cor escura, trazendo o Ijal para dentro da nossa linha, para conseguir atender todo mundo ali. Hoje, para você ter noção, também com design. As cores tradicionais nossas, que igual o Lucas estava explicando, que é a base de quartzo, quando a gente acaba de aplicar a piscina, na realidade ela fica branca. Quando entra em contato com a água, fica da cor escolhida para o cliente. E tem uma outra questão que me veio agora, que quando você falou de instalação do quartzo, né, de que a preocupação com a sustentabilidade, tem também no projeto, no serviço, no produto, uma preocupação porque você não precisa tirar toda a água da piscina, descartar para fazer o reparo. Exato. Né? Tem muito disso também, você tem que esvaziar. A ideia que a gente traz com esse revestimento é que você não tem que ter reparo mais. A verdade é que tem que ter uma explicação bem de perto por que aconteceu isso. O caso do Lucas mesmo, na realidade, não chega um abalo sísmico, mas foi pela questão que ele estava te contando, que a carreta tombou e pegou o muro e fez gerar trincas na academia, fez gerar um trinca na piscina, que a gente consegue com essa massa subaquática consertar ela embaixo sem tirar a água da piscina. Mas a realidade é que esse produto, para ele trincar, a gente brinca até que tem gente que faz os revestimentos e depois, por algum motivo, fez para teste e quer tirar. A pessoa sofre no martelete para conseguir tirar o produto. Hoje a indústria química ela vem facilitando muito a parte da construção civil, a parte da arquitetura, de como a gente vai trazer os sonhos dos nossos projetos para execução, né? E a execução, eu acho que é a única estratégia, de fato, se a gente, como arquiteto, pensar, quero fazer alguma coisa, e a execução não for bem feita, a nossa ideia ela não deu certo. E aí acho que a indústria química ela está ajudando muito. E a nossa argamassa ela nasceu dentro de uma indústria química, querendo ou não. Então hoje eu tenho fibras, eu tenho aditivos que ajudam na dilatação, na responsão do produto, na parte de hidrorrepelência. Então a gente tem todo esse cuidado para trazer resistência, tecnologia e durabilidade nos revestimentos. Assim como foi a época em 2014 de steel frame drywall. É exatamente isso que a gente está vivendo aqui hoje em 2025 e 2026. Você falou em execução. Vocês tiveram que preparar a mão de obra também aqui, né? Para poder, porque não é só chegava lá, passa, né?
Não sei se dá uma lixadinha ou não. Hoje a aplicação... Como é que foi preparar essa mão de obra? Gumar, talvez a parte mais difícil de empreender foi essa, né? Acho que mas a mão de obra é problema, se você parar para ouvir, todo mundo reclama no Brasil da mão de obra, né? Então, não somos casos distintos. A gente investiu bastante no início em mão de obra para qualificar esse pessoal. Então, desde a parte ferramental, a parte técnica e teórica de como aplicar o pláster aqui. Não falando só exclusivamente do Argapu. Mas o que você precisa para aplicar? E hoje a gente trabalha essa profissão com formação no Senai, através de Leroy Merlin, do Leroy Instala, e a gente mesmo qualifica pessoas para que possam fazer a aplicação disso. Então hoje a gente já tem uma base muito grande de aplicadores e a gente está replicando cada vez mais, porque além de ser uma mão de obra muito rentável e a gente poder devolver isso para o Brasil, é um trabalho que lá fora ele é muito considerado digno. Então não é um trabalho só braçal, ele é uma arte. Você está falando ali que, pô, é o seu momento de lazer, é o seu ganha-pão muitas vezes está ali na piscina. Então é um trabalho bem feito. Sim, eu acho que a inteligência artificial também, aí extrapolando para vários segmentos, digamos assim, existem trabalhos que a IA não vai tirar nunca. Não tem como. Assim, a minha barba, a IA não vai acertar a minha barba. Né? Então, assim, não tem jeito. Não tem. Né? Você não vai ter, até que crie um robô que vai lá e faça isso, mas vai demorar. Né? E eu acho que ainda tem, no caso desse modo artesanal, no sentido de ter a mão na massa, estar ali fazendo, tem um carinho, um cuidado. Eu falo carinho não no sentido pejorativo, mas assim, naquela atenção, no propósito de quem está fazendo, perfeito, de estar aplicando o produto na piscina. Buma, eu como empresário, junto com o Thiago, a gente, quando está em momento de reflexão, eu vejo mulheres aplicando e a gente olha e fala, caraca, é um mercado super prioritariamente masculino, e a gente vê os acabamentos das mulheres ali, que você olha e fala, desculpa, mas um homem jamais chegaria nesse acabamento. Pelo amor, que a oportunidade que ela tem de poder ali colocar o que ela faz de melhor, o carinho que as mulheres têm, e a gente poder trazer isso para o mercado brasileiro e devolver, acho que o que a gente tira do mercado brasileiro, dar esse trabalho digno para o brasileiro é incrível mesmo. Assim. Para a gente é a base da nossa pirâmide. Trazer essa formação, claro que a gente faz essa formação, igual o Lucas falou, para a pessoa se virar um revendedor ou através do Senai, mas tem um parceiro nosso que ele sempre bateu na tecla, que é a Leroy Merlin, que ela falava, cara, o brasileiro ele é curioso. Ele vai querer fazer por conta própria. Não tem como vocês segurarem isso. Sim. Então a gente falou, cara, vamos investir o máximo que a gente pode também em IA, em inteligência artificial ou um curso online para que essas pessoas tivessem um respaldo quando estivessem aplicando. Porque tem muita gente que é metida a besta, não, vou fazer assim vai dar certo. Já comigo, gente, pelo menos segue isso aqui, que não vai ter como dar errado. Então a gente também dá esse suporte digitalmente. Tenta dar esse suporte. Tá. Mas também se tiver problema, é só acionar vocês que vocês vão lá e resolve na hora. Perfeito. E assim, quando a gente olha a parte corporativa, eu fico muito, muito tranquilo, porque a tecnologia só me ajuda. Hoje eu preciso de 5, 6 pessoas ali para fazer uma piscina de grande escala, porque a gente tem a tecnologia. Hoje eu tenho material de projetar na parede, eu consigo transporte de massa muito rápido, e é o tempo de cura hoje que a gente tem na nossa massa que possibilita trabalhar super rápido. E como é que está o relacionamento de vocês com os escritórios de arquitetura? Porque eles são fundamentais nessa hora. Fundamentais. A nossa relação ela é muito embrionária, hein? A gente estava muito focando na base de aplicadores, para quando chegasse nas pessoas que especificam de fato, a gente tivesse uma qualidade bem feito. Perfeito. Então hoje eu acho que começa junto com a Office Connection esse nosso momento de vamos estar junto com os arquitetos. Eu não queria ser um parceiro que brilhasse os olhos e não entregasse. Então a gente, como empresa, focou em totalmente, vamos dar todo o respaldo para a equipe de aplicação, para quando você, arquiteto, precisar dessa solução, a gente atender com excelência. Esse foi o nosso objetivo até aqui. Até porque a gente é de São Paulo, só que atendemos todo o Brasil, né? Exato. Então, se a gente não acerta a casinha antes para soltar, a gente estava meio vocês perdido. queimam a marca. Aí logo já tinha queimado muito rápido. Logo de cara. E ele é um produto relativamente mais barato também, né? Ele chega quando você... Vai depender, claro, além da questão de ganhar em termos de prazo. O tempo a gente sabe que é o principal dinheiro que a gente fala aqui, porque o processo é muito mais rápido, mas quando a gente leva em conta da parte econômica, vamos supor em relação a piscina de alvenaria, que é com pastilha convencional, o nosso revestimento chega a ficar 30% mais em conta, justamente por pular a etapa de aplicação, por pular as outras coisas que precisa para você instalar uma pastilha, que é uma argamassa, a pastilha, o rejunte, a mão de obra de permeabilizar,
mão de obra de aplicar a pastilha. Então, com uma mão de obra e com um único produto, você faz 5 etapas da piscina. Exato. Quando a gente está falando, acho que do residencial, talvez o custo, dinheiro, faça muito sentido a gente fazer conta. Para o mundo corporativo, eu vou falar alguns cases nossos aqui. Vou contar um case, por exemplo, do Essenza, que o problema nunca foi o dinheiro, sempre foi o tempo. Eu tenho uma semana no ano, que é o momento de baixa deles, que eu tenho o momento de revitalizar o hotel. Estou falando de revitalizar verniz, reformas básicas que precisam, eu tenho uma semana. Você não tem uma opção de fazer no convencional em uma semana. Você vai ter que ir para o paliativo. E aí o gasto durante 2 anos que vai durar o seu revestimento paliativo, vai ser recorrente, 2 anos. Então você faz um investimento, consegue agregar ainda com um produto que traz segurança, aspecto antiderrapante, um toque suave. Então você consegue ainda agregar no seu projeto com um acabamento que antes não era uma opção, agora ele é uma opção. Por custo, tempo, disponibilidade no Brasil, eu tenho mão de obra que vai trabalhar e com certeza eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma conexão incrível daqui para frente com o mundo corporativo, que eu quero ser o braço número 1 deles. Agora, para encerrar, perspectivas de mercado, você já adiantou um pouquinho. Quero crer, então, que daqui a algum tempinho vocês já vão estar, beleza, tudo bem, na beira da piscina, só curtindo. Se eu puder, eu quero estar devolvendo para o Brasil, de fato, o que a gente está colhendo durante esses anos. A gente, Guma, está falando aqui de alguns problemas, mas a piscina hoje é uma realidade muito dolorosa para, acho que, todos os empresários no Brasil que trabalham com hotel, academia, mas a gente esquece de um pedacinho que é ONG. Então, sempre que eu e o Thiago a gente tem tempo, a gente ajuda, assim como a velocidade acaba ajudando um empresário através de um hotel, tudo mais pelo tempo. A gente teve a casa do Zezinho em 2024, que uma criança se machucou, ia ter que ir numa pastilha cortada, ia ter que fechar a ONG, embargando obra. A gente vai ajudar. A gente vai pegar os pais das crianças, a gente já deu a piscina para eles no caso, mas a gente pega o pai das crianças, qualifica, gera trabalho, coloca o produto lá, consegue devolver para o Brasil, que eu acho que 2 empresários novos, se eu falar que eu vou ficar na frente da piscina tomando cerveja, eu vou estar mentindo. Eu quero estar devolvendo para o Brasilzão que eu tô colhendo. A gente sabe que o que a gente faz não é brincadeira, porque a piscina é o sonho do brasileiro. A gente sempre ouviu essa frase, mas tinha várias coisas no início que marca muito. A gente conversava várias vezes, a gente atendia muito o cliente final no começo, antes de virar o que a Argapur virou. Então, assim, quantas vezes eu não falei pra você de eu chegar numa casa, o cara, essa piscina tá perfeita, vai casar com minha casa, que vai casar com essa parede, Quando chegava lá, só tava a piscina construída. Ele, não, Thiago, eu quero fazer a piscina, vou vir final de semana pra utilizar. Quando eu tiver dinheiro, eu faço a casa. O cara tava priorizando a piscina do que a casa. Então, assim, a gente tem muito respeito por isso e querendo trazer o melhor produto possível para que acabe esse sinônimo de piscina e dor de cabeça, que quem usa as visitas, não é o dono. É isso que a gente quer acabar. Se a gente entregar isso, tá perfeito já. Perfeito. Muito obrigado. A minha primeira piscina foi uma banheira de ferro que meu pai comprou num lugar aí, não sei onde que era, colocou no quintal, a gente tampava, a saída enchia de água e ficava lá. Aposto que era maior legal. Sensacional. Sensacional. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso a vocês. E sucesso a você também que está nos assistindo. E quando você for curtir um tempo bem gostoso, nas suas férias, numa piscina, ou quando você for praticar algum esporte, lembre-se desses caras. Até mais e inscreva-se no nosso canal no YouTube para estar assistindo a outras conversas aqui do Arena Ops.